novo coronavírus, que surgiu em dezembro no centro da China, já chegou a mais de 100 países e territórios dos 5 continentes. Batizado de Covid-19, a nova doença que o vírus provoca é uma infecção respiratória, que começa com sintomas como febre e tosse seca e ao final de uma semana pode provocar falta de ar. Cerca de 80% dos casos são leves e 5 graves. A medida, além de higienização, é o isolamento evitando aglomerações. Na Diocese de São João do Rei, o bispo diocesano, Dom José Eudes, emitiu um decreto com algumas recomendações. O reflexo disso você acompanha agora na entrevista dessa semana. É o momento de redobrar as atenções e é por isso que eu converso agora com o padre Geraldo Magela, ele que é vigário-geral da Diocese. Bom dia, padre. Fala pra gente com a importância de respeitar essas medidas. Eu tenho dito que 2 palavras devem marcar nossa atitude nesse tempo difícil o qual estamos vivendo. Primeiramente, a fé. Nós devemos confiar em Deus. Deus está conosco. Ele não nos abandona em nenhuma circunstância. E Ele tira o bem até do mal, como dizia Santo Agostinho. Então vamos enfrentar esta realidade com muita fé. E a segunda palavra é responsabilidade. A vida é um dom muito precioso que recebemos de Deus. E devemos cuidar da vida, a nossa vida, a vida do irmão. Aliás, isso vai até de encontro com a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Então, é sinal de fé, nós confiamos em Deus, cuidar de nós mesmos e cuidar do irmão. Esta responsabilidade com a própria vida. Então, encaramos esse momento com responsabilidade, seguindo aquilo que as autoridades têm nos indicado, as normas de higiene, o cuidado consigo mesmo, com as pessoas mais idosas. Isto é sinal de uma fé madura. Interessante, São José, por exemplo, um homem de fé, ele recebe a notícia por sonho, através do anjo, que Herodes queria matar o menino Jesus. O que ele faz? Ele vai com sua esposa, Maria, e o menino, para o Egito. Uma fé inteligente. Ele confia que o Senhor cuida dele, mas ele toma a atitude de guardar a sua família. Ele poderia, uma fé burra, era ele continuar em Belém. Não, eu tenho fé, não vai acontecer nada, deixa Herodes chegar. Essa é uma fé burra. E às vezes a gente corre o risco de cair nesta armadilha. A nossa fé é uma fé inteligente que nos compromete, porque Deus confia em nós. Então, repito, as 2 palavras para um cristão maduro nesse momento: fé e responsabilidade. E neste momento, as celebrações da Santa Missa são sugeridas, acompanhar pela internet as paróquias que vão oferecer esse trabalho. Sim, no decreto o senhor bispo pediu que a PASCOM em cada comunidade paroquial, dentro do possível, pudesse facilitar a transmissão da Santa Missa. Os padres celebrarão em privado, porque é impossível que o povo possa participar para evitar o contágio, não podemos ter aglomerações. Então, as pessoas acompanham de casa. Não só as celebrações que podem ser transmitidas pelas mídias sociais, mas também pelas TVs católicas, o rádio. O importante é que você continue guardando o domingo, só que na sua casa. A pessoa fique na sua casa em oração. A igreja, alguém diz aí, a igreja está fechada. A igreja não está fechada, a igreja somos todos nós. Nós vamos nos nossos lares continuar nesta comunhão espiritual. Talvez os templos estejam fechados para as celebrações, mas a igreja continua aberta. Então, a importância de se obedecer esse momento. E nós acompanhamos lá na Itália todo o drama do povo italiano e o exemplo bonito do Papa Francisco, celebra sozinho na sua capela particular, a missa é transmitida. Então, vamos seguir os nossos pastores. E se Deus quiser, nós vamos fazer a passagem por esse momento difícil. E padre, como que fica a situação agora de casamento, ritos de exéquias?
Como são proibidas as aglomerações, então estão cancelados, né, os batizados, os casamentos. Então, caso os noivos tenham um casamento marcado para esta época, devem conversar com o pároco para ver a conveniência de se adiar a data. Se não é possível adiar a data, o casamento tem que ser feito de forma privada, só os noivos com a presença de um casal de padrinhos. Mas o ideal é que no diálogo esta data seja remarcada, né, para um outro momento, um momento mais oportuno. E as celebrações das exéquias também que sejam feitas sem aglomeração, né, e que não haja missa, seja o rito breve das exéquias sem missa. Padre, um ponto que foi muito questionado pelas pessoas, com muitas dúvidas após o decreto, foi a programação da Semana Santa, que é uma data que movimenta bastante São João del Rei, não só os são-joanenses, mas também os visitantes, né, pessoas de vários cantos, e não só também a paróquia da Catedral do Pilar, mas as outras paróquias da Diocese. Mas focando agora na paróquia do Pilar, como que fica a programação da Semana Santa? Todo o ritual externo está cancelado. As celebrações paralitúrgicas. Paralitúrgicas, isso já está cancelado. Mesmo a celebração litúrgica da procissão de Ramos, cancelada. A procissão do Triunfo, cancelado. O ritual do lava-pés no exterior da catedral está cancelado. Descendimento da cruz. Descendimento da cruz e a procissão do Santíssimo no domingo. Isso já está cancelado. Nós realizaremos internamente os ritos litúrgicos. É a missa de Ramos, a missa da Ceia do Senhor, a missa, ou melhor, a liturgia da adoração da cruz, a vigília pascal e a missa de Páscoa. Mas internamente as pessoas poderão acompanhar pelo Face da paróquia. Também será só o sacerdote, e as pessoas que auxiliam a liturgia. O mínimo de pessoas, né, vão para ajudar aquilo que é necessário para que as cerimônias possam acontecer. Os ofícios de trevas também estão cancelados. Então nós vamos estudar alguma forma de oração para, assim, através dos meios de comunicação, as pessoas estarem congregadas, mas todo aquele ritual é impossível, né, de celebrar por causa da aglomeração de pessoas. Também o sermão das 7 palavras será, né, faremos uma reflexão, porque esse horário todo mundo, a maioria já acompanha pelo rádio, então nós não teremos aquele sermão propriamente dito, mas nesse tempo nós faremos uma reflexão aqui na catedral, o padre sozinho, né, e as pessoas poderão acompanhar também pelos meios de comunicação. Mas infelizmente foi necessário, né, tomar todas essas atitudes, principalmente porque São João é uma cidade turística, né, então as pessoas devem ficar em casa, as pessoas devem ficar na sua própria cidade, não é momento de movimentação. As autoridades têm insistido nisto, que cada um fique em casa, principalmente os grupos de risco, os idosos, os enfermos, as crianças. Então isso é muito sério, não é hora de brincar, né? Nós não estamos aqui espalhando pânico, mas chamando as pessoas à responsabilidade, lembrando aquelas palavras do início da nossa conversa, fé e responsabilidade. E nada de pensar em castigo de Deus. Deus é bom. Que Deus é esse que castiga? O Deus de Jesus é o Deus da misericórdia. Esses acontecimentos fazem parte da história da humanidade. E nesta hora Deus cuida de nós. E é claro que devemos tirar o ensinamento, né, de tudo isso que nós estamos vivendo, mas nada de pensar, Deus está castigando alguém, Deus está fazendo isso porque fez isso ou aquilo. Nosso Deus é bom, não é? Nosso Deus é bom, e nós confiamos na bondade dele. Nada de jogar a culpa no outro, isso acontece por causa desse país, nada disso. E uma coisa muito importante também, evitemos as notícias falsas, como que, aliás, isso o cristão deve ser da verdade. Então, se você vai compartilhar alguma coisa no WhatsApp, no seu Facebook, cheque primeiro se isso é verdade, né? Prefira transmitir ou compartilhar aquilo que seja oficial.
Agora é hora de ajudar as pessoas, né? De chamar as pessoas à responsabilidade. Sobre o fake news, padre, eu falo muito com as pessoas para deixar as mídias oficiais fazerem o encaminhamento das notícias. Não precisa espalhar, principalmente pelas redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, as notícias. Encaminha o link de um site confiável para passar a notícia verdadeira. Verdade. Porque diante de tantos transtornos que vem ocasionando tudo isso, transmitir uma notícia falsa pode trazer danos muito maiores. Verdade. Então a questão da responsabilidade, e as pessoas também que se deparam com a notícia dessa, tem que ser também pessoas que chequem, né, essas informações. A gente não tem que acreditar em tudo que chega na nossa mão dessa forma. Sem dúvida. E padre, para encerrar, eu queria que o senhor falasse que é o momento de rezar sim em casa, mas sem aglomerações, sem... Isso é muito importante. Não adianta, então não temos missa e nós vamos formar um grupo de oração para rezar lá na nossa casa. Não pode. Cada um reze na sua casa, né? Na sua casa. E tendo então pessoas do grupo de risco, aí o cuidado que se deve ter, né, com a questão da higienização das mãos, em qualquer situação, né? A higienização das mãos é muito importante, mas evitar o toque, evitar o abraço, evitar o beijar, isso tudo por amor. Vamos fazer isso um tempo para depois voltarmos à normalidade. Às vezes as pessoas entendem como soberba. Não brinquemos. Não brinquemos com isso. É sinal de amor seguir estas normas. Então, nada de reunir grupos em casa para rezar. Né? As igrejas continuarão abertas, é um pedido para os momentos de oração. Mas nunca grupos, nunca grupos. A pessoa pode vir individualmente. O grupo de risco fica em casa, com certeza, mas as que, por acaso, puderem vir, né? Não venham em grupos, né? Rezem e se estiverem na igreja, nesses momentos de oração, mantenham a distância de 2 metros da outra pessoa. Então, cuidados que a gente deve tomar, pensando no bem de si mesmo e do irmão. Sem dúvida, padre. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos, trazer essas informações e que esse período passe logo, né? Sim, nós confiamos em Deus, nós vamos superar esse momento. Com certeza, se agora fizermos o que deve ser feito, com certeza o impacto de tudo isso será menor no nosso país. Muito obrigado, padre, por essas informações. E mais atualizações de como a Diocese estará atuando nesse período, você encontra no site da Diocese. Um grande abraço a todos. Até semana que vem com mais entrevistas.